Olá, meus amigos, tudo bem? Bem, espero que sim. Bem, eu estou trazendo para vocês agora um assunto muito importante, porque nós estamos terminando o ano de 2024 e vamos iniciar, claro, o 2025. E a gente sempre procura melhorar o nosso padrão vibratório, fazemos nossas preces, orações, e esperando o ano que venha, melhor do que o que está acabando. Mas então tem muitas informações que nos chegam de todos os lados, nas mídias, televisão e por aí vai. E a maioria delas trazem-nos um propósito muitas vezes sombrio, alarmante, apocalíptico, por assim dizer. Infelizmente, eu não gostaria de estar falando sobre esse assunto agora, mas não tem jeito, eu tenho que trazer para vocês essa informação, porque não dá para a gente assistir muitas coisas erradas e ficar calado. Por isso eu trago para vocês essa visão, essa realidade, por assim dizer. Um aviso para que venhamos a tomar muito cuidado com certas coisas e nos afastarmos, principalmente, de determinadas pessoas. Mas como assim? Bem, a doutrina do Cristo nos alerta para nos unirmos, nos amarmos, etc. e tal. Mas amar não significa concordar com o erro. E se afastar também não significa odiar ou desprezar ou qualquer coisa nesse sentido. Então nós devemos ter muito cuidado, na verdade, com as informações que essas pessoas nos trazem. Isso é o mais importante. Tem médiuns que se dizem médiuns, eu já não sei nem mais como denominá-los, se são médiuns mesmo, se dizem espíritas, não sei se são espíritas mais, porque a doutrina espírita, na sua obra, nas 5 obras básicas, que formam a doutrina, nos esclarece muito sobre os falsos profetas, para que verifiquemos se os espíritos são de Deus. Ainda tem mais isso, que o médium pode ser enganado, E dos charlatões, dos aproveitadores, dos que falam em nome dos outros. E eu tenho assistido muito, quer dizer, muito não, porque quando começo a ver a informação, eu vou até um certo ponto, quando eu não aguento mais, eu paro de assistir. Mas muitos que se dizem médios, falando em nome de espíritos conhecidos no meio espírita, tipo o Dr. Bezerra de Menezes, dizendo que a mensagem vem do espírito chamado Dr. Bezerra de Menezes, trazendo informações desse espírito. Porém, pelo conteúdo das informações, nós que somos espíritas, que conhecemos realmente a doutrina espírita, que estudamos os 5 livros, que trabalhamos no meio espírita, como médiuns ou como simples trabalhadores, seja como for, nós sabemos, ou deveríamos saber, o que é certo e o que é errado. O que podemos aceitar como bom
e podemos ver o que não é bom, o que é errado e negativo. Bem, não estou aqui querendo ensinar aos espíritas nada de novidade, não existe novidade alguma. A doutrina espírita está aí para todos, sendo espíritas ou não. Basta ir numa livraria qualquer e comprar os livros para tomar conhecimento do que vem a ser a doutrina, do estudo, etc. e tal. Então, meus irmãos, esses médios, que se dizem médios, que se dizem espíritas, estão trazendo informações absurdas. Tem um médium aí famoso que tem milhares de seguidores, que eu não vou citar o nome dele, que vem alarmando muita gente que o segue, né? Claro, evidente, trazendo uma mensagem como se fosse desse espírito, que eu já falei, Dr. Bezerra de Menezes, alertando que em 2025 haverá um choque de um meteoro com o planeta Terra, cometa, meteoro, e que vai afetar o planeta e vai modificar o planeta consideravelmente, causando uma confusão, por assim dizer, né, no planeta. Uma transformação bruta. Bem, ele vai ter o ano todo para confirmar essa premonição que ele fez. Esse médium relatou, dizendo, em nome do nosso conhecido Dr. Bezerra de Menezes. Eu, pessoalmente, eu duvido disso ser verdade. Nós estudamos na doutrina espírita que os espíritos superiores, os espíritos de luz, os espíritos que vêm trazem informações com o propósito de ajudar a população, de orientar, de auxiliar, jamais trazem qualquer informação desse tipo. Uma informação que venha trazer preocupações, que venha trazer aflições, que venha trazer desequilíbrio. Vocês estão me entendendo? Isso está dentro da obra, da doutrina espírita. E digo mais, eles falam, os espíritos falam, e mesmo que tal assunto ou tal caso fosse acontecer, que proveito teria trazer essa informação antecipadamente para as pessoas? O que poderia ajudar? Em que poderia ajudar? Fala para mim. Muito pelo contrário. Ia causar mais pânico, sofrimento, tumulto antecipado, tudo isso aí. Existe realmente a necessidade de trazer uma premonição mesmo, que fosse verdadeira? Já é um ponto. Ok? É por isso que nós, que estamos aqui, encarnados ainda, temos que ter muito cuidado com aquilo que nos dizem, como sendo do médium que está há 40 anos na doutrina espírita, que tem 50 anos na doutrina espírita. Isso é o que eles falam, muitas vezes não é verdade. E o pior, usando o nome de espíritos muito considerados dentro da doutrina espírita. Para quem é espírita sabe muito bem que o Dr. Bezerra de Menezes, sua última encarnação aqui foi como médico, Dr. Bezerra de Menezes. E ele dedicou a vida dele, essa última e tantas outras anteriores, fazendo bem e ajudando. E segundo a doutrina espírita, o Dr. Bezerra de Menezes, ele era aquele publicano, Ezequiel, que na época de Jesus Cristo foi estar na casa dele, foi jantar, foi comer, foi lanchar, chamava outro nome, ceia, né? Foi cear na casa de Ezequiel. A história conta que Ezequiel era um publicano. O que é um publicano? Publicano é um cobrador de impostos. Então ele cobrava impostos dos judeus
para repassar para o rei César, para Roma. E os judeus tinham ódio dos publicanos, porque os publicanos eram judeus, cobrando judeus. Era como se fosse um cobrador de impostos, né? Era um cobrador de impostos, como se fosse hoje do imposto de renda, né? E cobrava daquele povo. Aquele povo era o quê? Dominado, foi conquistado, né, por Roma. E eles ficavam revoltados com quem era publicano. Mas Ezequiel era um publicano que era um trabalho dele. Ele fazia aquilo como um trabalho, uma sobrevivência. Mas era mal visto pelo povo. E no dia que Jesus foi para a cidade, eu acho que foi Jericó, Jerusalém, não lembro. Enfim, Ezequiel, sabendo que Jesus estaria na tal cidade, Ezequiel queria conhecer Jesus, queria conhecer Jesus, queria conhecer Jesus. Mas quando Jesus entrou na cidade, muita gente em volta de Jesus, Ezequiel não conseguia ver, porque Ezequiel era uma pessoa baixinha, né? Um baixinho, por assim dizer. Aí ele subiu tipo um chafariz, quiláfero, um negócio assim, tem outro nome esquisito. Mas tipo um chafariz, para poder ver Jesus e acenar para Jesus. Aí ele conseguiu subir naquele, tipo um monumento, chafariz, sei lá o que foi, tem um outro nome, eu esqueci o nome. E Jesus olhou para ele e ele deu tchau para Jesus. Aí Jesus, vendo que ele queria falar alguma coisa, se aproximou de Ezequiel. E ele falou para Ezequiel, prepara-te porque eu vou cear hoje na tua casa. Enfim. Então Ezequiel ficou um bobo, né? Ficou maluco, pô. Ele já tinha notícia de Jesus, sabia mais ou menos. Era apaixonado, assim, tinha uma fé, enfim. E assim se fez. Quando chegou a noite, ou à tarde, sei lá, você já pode ficar indignado porque Jesus ia comendo um cara, segundo naquela época, era uma pessoa de má vida. Eles os judeus consideravam os publicanos pessoas ruins, pessoas más, traidoras e por aí vai. Era a ideia que eles tinham naquela época, né, na cabeça deles. E Jesus indo comer, ceiar na casa de uma pessoa de má conduta, um cobrador de impostos, aquilo ali para ele chocou demais. Jesus não se incomodou, claro, com a opinião de ninguém, e foi cear na casa de Ezequiel. E quando perguntado por que Jesus estava na casa de Ezequiel e coisa e tal, uma pessoa, né, vista como uma má pessoa, Jesus fala para os seus apóstolos, para aqueles que estavam presentes. Primeiro Ezequiel fala para Jesus, né? Antes de Jesus falar, Ezequiel fala para Jesus, Jesus, mestre, eu quero te pedir uma coisa. Se eu causei algum prejuízo para alguém, tudo o mal que eu tenha feito para alguém, eu vou restituir a cada um, centavo por centavo, todo o mal que eu causei a alguém. Quer dizer, ele não causou mal, mas as pessoas diziam, ele já estava acreditando nisso. E ele levou um arrependimento a ele, assim, de querer devolver tudo. Embora ele não tenha pego nada para ele, né? Mas foi esse o sentimento dele naquele momento. De devolver, se desfazer de todos os bens, enfim, para ressarcir a todos aqueles a que ele cobrou. E Jesus fala que naquele momento, então, a partir dali, Jesus fala, assim foi feita a vontade de Deus, pois que aqui se recuperou, não foram bem essas palavras, mas se recuperou, né, a ovelha perdida. E o milagre aqui se fez, a vontade de Deus foi feita. E Ezequiel, a partir daquela vida, daquela época, ele veio reencarnando em diversas circunstâncias e sempre se doando totalmente para os outros. E a sua última vida foi como Dr. Bezerra de Menezes, que trabalhou muito em favor dos outros, meio político, né? Como servidor público, etc e tal, e como médico.
E como médico ele fazia consultas de graça, não cobrava nada de ninguém. E viveu a sua última vida assim aqui na Terra. Ele vendeu até seu anel de formatura para dar o dinheiro para uma pessoa comprar remédio. Quer dizer, ele vendeu não, ele pegou o anel, deu para a pessoa, mandou a pessoa vender e comprar o medicamento. Bem, enfim. E ele desencarnou e continuou trabalhando na espiritualidade. Depois de alguns anos, trabalhando na espiritualidade, ele recebeu um comunicado que vinha da Virgem Maria, de que ele não precisaria mais estar aqui no planeta Terra. Ele poderia ir para um planeta superior ao planeta Terra. Ele já estava autorizado pelo todo o trabalho que ele já havia cumprido aqui na Terra e não tinha mais nada para fazer aqui, nem para aprender, né? Mas que ele poderia já ir para um planeta superior. Então, depois que ele recebeu esse comunicado, ele pediu então a permissão para continuar aqui no planeta Terra, não encarnado, claro, na parte espiritual, porque ele pediu isso para poder ajudar aqueles que estavam precisando de ajuda, que somos todos nós. E foi o que ele pediu, né? E pediu da seguinte forma: me deixe ficar por aqui, por favor, se puder, porque enquanto houver um irmão só meu aqui na Terra que precise de ajuda, eu não quero sair daqui, eu quero estar, até que o último seja auxiliado. Enfim, então foi-lhe dado a permissão de continuar na espiritualidade trabalhando para o bem. Essas são informações trazidas no meio espírita, através de psicografia, mensagem, por aí vai. Agora, vocês acreditam que um espírito que já alcançou um degrau evolutivo desse tamanho, um patamar desse tamanho, ele iria se manifestar em alguém e trazer uma mensagem que o meteoro vai bater na Terra, que vai matar uma porção de gente? Vocês acreditam nessa possibilidade? Pois é. Ninguém acredita. O estudioso espírita, tem muito espírita que não entende as coisas, vai até acreditar, mas pela linha de trabalho desse homem, desse espírito, desde das primeiras dedicações dele de mudança, que foi quando ele decidiu mudar, quando ele conheceu pessoalmente Jesus Cristo, não resta dúvida que ele jamais faria isso. Jamais. Traria qualquer informação que fosse verdadeira. Nenhum espírito de luz faz isso ou faria isso. Então, meus irmãos, esse médium que falou isso, está no YouTube aí, vocês podem assistir. Aliás, esse médium, ultimamente, que ele tem falado, segundo ele, que é o doutor Bezerra de Menezes, que manda a mensagem para ele, são terríveis, são todas elas alarmantes. Com certeza esse médium se deixou levar pela vaidade, ou não, nem é médium, né? Quem sou eu para dizer o que passa na cabeça dele? Mas posso afirmar para vocês categoricamente que ele está mentindo, ou conscientemente ou inconscientemente. Tem uma outra médium também muito famosa, que faz um sucesso tremendo e coisa e tal, que nesse ano de 2024, lá no início aliás, não foi 2024 não, foi no ano passado para 2024, ela falou que já vieram, que na Bíblia, que no Antigo Testamento, fala dos 3 ceifadores, que a partir do terceiro ceifador, aí ia morrer muita gente e Jesus viria novamente aqui. Viria numa espaçonave extraterrestre. Bem, enfim. E ela, o ano passado, se enganou, porque ela falou que a pandemia, né, a Covid-18, daria início ao terceiro ceifador, que seria o quê? Quem seria o terceiro ceifador, segundo ela? Seria a mutação do Covid-18, uma nova Covid, que a ciência ia demorar muito para descobrir e ia matar muita gente. Isso se daria do ano passado, 2023, para 2024. Bem, lamento informar para ela que ela se enganou. Mas como essas pessoas são espertas e inteligentes, claro,
elas sempre dão uma desculpazinha para as mentiras. Ela deu uma desculpa qualquer e falou que o terceiro ceifador ainda está vindo, está a caminho. Começou, mas não está no auge. E vai ficar assim até que a conversa seja esquecida. Né? Então já passou 2023, estamos terminando 2024 e nada. Nós estamos vendo que foi mais uma mentira. Eu acho que nós somos aqui constantemente enganados. Isso não resta a menor dúvida. Ainda mais quando deixamos a nossa vaidade, né? Tomar conta da situação. Devemos estar sempre vigiando a vaidade, tomando cuidado com aquilo que a gente fala, não é verdade? E tudo mais. E essa médium falou que ela tem contato com extraterrestre, com pleiadiano, pereré, parará, são os irmãos que falaram para ela. Aí a gente ouve outro médium, um outro trabalhador que tem contato com extraterrestre que fala exatamente o contrário, que nada disso vai acontecer. A gente ouve outro falar que também nada disso vai acontecer. E por aí vai, cada um fala o que quer, né? Quem tem boca fala o que quer e quem tem ouvido escuta o que não quer. Mas você escutar o que não quer, não há problema nenhum. O problema é você acreditar naquilo que você não quer escutar, naquilo que você não gostaria de escutar. Eu uma vez, algum tempo atrás, quando entrei na doutrina espírita, eu sempre fui uma pessoa muito polêmica. Eu acho que eu sou muito... Eu não aceito tudo. Eu sou talvez muito rebelde, eu não sei. Não tenho como me analisar, me autoanalisar, dizer para vocês que eu estou certo ou errado, se isso é certo ou se é errado, eu não sei. Eu sei que sou assim. Mas enfim. Então, na casa que eu comecei a frequentar mesmo a doutrina, comecei a estudar e trabalhar, eu contestava muitas coisas, e contesto até hoje. Quer dizer, hoje eu contesto pouco, porque onde eu trabalho é um número muito pequeno e reduzido. Mas eu trabalhei numa casa que éramos 30 médios. Eu sei que nem é um número grande, mas eu debatia muito, discutia muito, eu não aceitava muita coisa. E é claro que isso acaba nos querendo ou não, gente, eu vou dar uma coisa para vocês. As pessoas começam a nos olhar como se a gente quisesse mostrar que somos melhores do que eles, e não é o caso. Isso é muito chato, é muito complicado. As pessoas começam a achar que você é o sabedor da verdade, o conhecedor da verdade. Você quer saber mais do que eles. Bem, enfim. Aconteceu 2 vezes comigo que eu vou relatar para vocês aqui. Não vou citar nomes, que não é o caso. Foi um acontecimento sim para vocês entenderem do que eu falo. Eu tinha recentemente entrado na doutrina, na época, e eu estava conversando com a pessoa sobre o perispírito. Nós estávamos conversando, a aula foi sobre isso, porque nós estudávamos 3 vezes por semana. 3 dias na semana. E o debate era esse. E a pessoa falou para mim, poxa, então é isso, né? Porque a gente terminava o estudo do grupo, e geralmente nós ficava um grupo de 3 ou 4 ou 5 pessoas, a gente ficava ali conversando, e a hora se passava, era muito bom. E uma vez um dos colegas falou para mim, pois é, o perispírito é isso, que nós estudamos, vai purificando, até que ele se torne completamente etéreo, se desfaça, né? E deixe de existir por completo. E o espírito, então, não tem mais perispírito, e nesse caso, é quando o espírito já se tornou espírito puro, um anjo, um ministro de Deus. Aí eu falei para ele, rapaz, o perispírito vai se transformando aos poucos, é assim que você falou? Aí ele falou, é. Aí eu falei, não é. E ele falou, é. Aí ele falou, não é. Eu perguntei para ele, por que não é? Aí ele falou assim, rapaz,
ele me pergunta, né, por que não é? Aí eu falo para ele, olha, eu vou dizer uma coisa para você. O perispírito, ele é formado pela substância do planeta que estamos habitando. Não é isso? Ele falou, lógico. Eu falei, então, quando eu sair desse planeta e for para o outro planeta, como será a composição física, material do planeta que eu irei habitar? Será igual à Terra? Aí ele falou, provavelmente não. Eu falei, então, se a propriedade material do outro planeta é diferente, é claro que o meu perispírito que foi feito desse planeta aqui não vai ter utilidade alguma no outro planeta. Porque eu vou precisar de um perispírito que consiga agir na matéria daquele planeta. Então esse perispírito aqui que eu tenho hoje vai ficar por aqui. Aí ele fala para mim, rapaz, tu quer me ensinar? Eu tenho mais de 40 anos de espiritismo, tu entrou ontem no espiritismo, quer me dar aula? Aí eu falei, não quero te dar aula, porque eu não estou te dando aula. Eu estou falando o que está escrito aqui no livro. Ah, então você me mostra onde está escrito isso. Eu falei, tá bom. Eu não sei onde está escrito, eu sei que está escrito. E quando achar o trecho, essa parte, eu vou te mostrar, não sou eu que estou falando. E não é porque está escrito não, falei para ele. É porque tem lógica. Se cada planeta, né, cada astro tem suas composições materiais, e etc e tal, é claro que um corpo, para sobreviver ali, ele tem que estar o quê? Compatível com aquele ambiente. Assim nós vemos aqui na Terra, os animais que vivem dentro d'água não vão viver sobre a Terra e vice-versa, no ambiente próprio. Então, o nosso perispírito é formado pela substância do planeta. Ora, e se eu for para outro planeta? Eu vou levar um perispírito que é formado pela matéria do planeta Terra para outro planeta que não tem nada a ver com o planeta Terra? Não vou levar, claro que não. Isso é uma coisa óbvia. É por isso que essa informação que está no livro Dois Espíritos, se não me engano, não lembro qual é a questão nem qual é o número, mas fala claramente, o espírito, quando passa de um planeta para o outro, muda de perispírito, assim como vocês homens mudam de roupa. Simples assim, os espíritos botam essas palavras, são palavras dos espíritos. O espírito, quando passa de um planeta para o outro, muda de perispírito, da mesma forma que o homem muda de roupa. Ok? E esse colega meu, depois eu mostrei ele ficou meio sem graça. Ele tinha 40 anos de espiritismo. Eu tinha acabado de entrar na doutrina. Eu não sou mais inteligente do que ele, nunca fui. Muito pelo contrário, sou muito burro comparado a ele. É claro que eu sou. Ele era professor, falava inglês, falava uma porção de língua. Eu não sei nem falar muito mal português. Então, eu acho que não é questão de inteligência. É questão de você prestar um pouco atenção naquilo que a gente lê, né? E na lógica, você raciocinar, porque se não tiver lógica também, não é porque está escrito na obra básica de Kardec que eu vou aceitar como verdadeira. Afinal de contas, essa obra foi escrita pelos espíritos, mas Kardec teve sua participação, claro que deve ter colocado alguma coisa que ele pensa. E claro que os espíritos também trouxeram alguma coisa errado, uma forma que eles pensavam que era assim, mas na verdade não é. Então, nesse meio de verdade e mentira, eu vou pela raciocínio, pela lógica. Tem gente que diz porque é e ponto final. Então, para essas pessoas fica mais difícil de entender, se aprofundar nas coisas. Bem, esse foi o momento que esse colega falou para mim. Eu tenho 40 anos de espiritismo, vai querer me ensinar? Mas por que ele falou isso? Porque naquele momento ele tinha a vaidade dele, né? Sei lá, tomar conta dele. Do outro momento, também aconteceu, aí já não foi com um médium, foi com uma médium também, que nós estávamos conversando sobre as manifestações espíritas, dos espíritos, né? E as pessoas, nós conversando, coisa e tal, aquele grupinho de sempre, né, que nós ficávamos conversando depois do trabalho, depois do estudo,
ele estava conversando sobre o desencarne das crianças, que foi o tema do nosso estudo. E tem médium, não sei como isso, eu sinceramente, eu realmente não sei como qualificar isso não, gente. Eu não sei não. Mas médios, na hora do trabalho nosso mediúnico lá, diziam depois do trabalho, depois a gente perguntava a experiência que cada um passou, né? Tinha médios que escreviam, outros que falavam, outros que viajavam, outros que viam o que estava ocorrendo na sala ali, naquele ambiente. E quantas vezes médios falavam que via várias crianças, espíritos infantis correndo em volta da mesa, brincando, ali dentro não era casa espírita. E eles falavam, tem uma porção de criança hoje aqui, hoje, tem uma porção de criança em volta de você. E eu nunca falei nada, nunca cheguei para eles e falei, eu ficava calado, só ficava calado observando. Porque nem todo mundo, gente, está pronto para ouvir, né, as coisas que a gente discorda, né? Então, às vezes, não é legal, nem é o momento da gente falar, né? Certas coisas que as pessoas já te olham assim atravessado quando você levanta uma questão que nem eu levantei do perispírito. Imagina, né? Falar outras coisas. E tem um milímetro, tem essas coisas todas, a gente quer, às vezes, ajudar e fica muito difícil, muito difícil. Mas houve esse assunto. E no livro dos Espíritos, se eu não me engano, na questão 368, essa coisa foi tão debatida aqui mesmo no canal, que até enumerei, né? É na questão 368, que fala sobre isso. Que se pergunta a sorte das criancinhas após a morte. O que acontece? Né? A criança de 6, 7, 10 anos, sei lá, uma criança morreu, o que acontece com ela? Aí os espíritos respondem o seguinte: quando uma criança morre, né, um ser humano infantil, uma criança desencarna, o espírito vai para a pátria espiritual e retoma sua condição normal de espírito adulto, sua vitalidade normal. Ele não chega na espiritualidade como uma criança de 6, 7 anos. Não chega. Ele retoma a sua vitalidade normal. Então, gente, não existe cidade das criancinhas como muitos espíritas disseram existir. Aliás, tem até livrinhos, né? Cidade Infantil na Vida Espiritual. Pelo amor de Deus, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu fico surpreso, fico muito surpreso de pessoas que estão 30, 40, 50 anos na doutrina espírita e não sei, eu não entendo não. Sinceramente, eu não entendo. Eu não entendo como é que ainda inventam coisa que nem dentro da obra existe. Vocês entenderam? Então os colegas médios falavam de criança, mas não existe. Como eles podem ver uma coisa que não existe? Criação que da cabeça deles. Isso é claro, fica muito claro e óbvio. Mas vai falar isso para o médium? Ele vai achar que você está querendo se achar melhor do que ele. Mas não sou eu que estou falando isso, está escrito no livro. E se eu mostrar o livro, ele não vai... Se eu mostrar o livro, mostrar as palavras letra por letra, ele vai olhar e vai falar, não. Ele está tão negativo nele que não quer nem ver, não quer ver palavra, não quer ver uma letra. Não quer admitir ponto final. É como aquele falar, isso é porque é ponto final. Não tem explicação, nem quero ter. Não quero ver, não quero ler. Mas está lá escrito. Está lá escrito. Aliás, eu li todas as obras de André Luiz. Nessa época eu frequentei essa casa, não sei quantos anos eu frequentei, 10, 15 anos, sei lá quantos anos foram. Então eu li todas as obras de André Luiz. Eu sei, não sei qual livro, porque foram 16 livros, parece, né, psicografados por Chico Xavier. Num daqueles livros que eu li, que na época a gente lia, estudava, enfim, está lá dizendo que André Luiz
perguntando ao instrutor dele, né, que ele tinha um cara que estava acima dele, que ajudava ele em tudo. Ele fala para o instrutor dele, eu achei engraçado, muito estranho, porque aqui eu não vejo crianças. Aí o instrutor dele fala para ele, André Luiz, antes do Espírito nascer na Terra, ele era o quê? Era uma criança aqui? André Luiz, não era. Então como é que ele vai voltar para cá como criança, se ele saiu daqui como adulto? Não existe espírito infantil na espiritualidade. Não existe cidade da criança. Isso é fantasia. O espírito de uma criança que desencarna recebe o mesmo tratamento do espírito de um adulto quando vem para cá. E aos poucos ele retoma o quê? A sua personalidade, naturalmente. Por isso não existe cidade de criança. André Luiz, tá. Aí você assiste o Nosso Lar. Isso está lá. Não está no Nosso Lar, essa passagem desse questionamento da criança, tá, gente? Não está. Mas está numa das obras de André Luiz. Aí quando fizeram o filme Nosso Lar, tem momentos que André Luiz, lá na colônia espiritual do Nosso Lar, vê as crianças correndo para lá e para cá, brincando, soltando pipa, jogando bola, sei lá o quê. Uma contradição da verdade. Mas mentira, porque não existe. É uma coisa que chocou André Luiz, que nesse livro que ele relata, ele fala, eu achei, para onde vão a alma das crianças? O Espírito explica isso para ele. Não existe aqui, na espiritualidade, alma infantil, André Luiz. Seria o espírito retrogradar, não é isso? Não existe isso. Aliás, nunca existiu, né? Nem quando nós, agora é o que estou falando, não é o que André Luiz falou, não. Nem quando nós fomos humanizados por Deus, nas nossas primeiras encarnações como seres humanos, habitando um corpo com condições de fazer escolhas e de ter conhecimento do seu eu, mesmo naquela época quando nós morríamos, quando saíamos do corpo, com pouca idade ou muita idade, não tinha infantilidade, o espírito com o tamanho de uma criança, agindo como uma criança. Isso não existe. Vocês entenderam? Aí muita gente vai falar assim, mas peraí, vamos lá, vamos entender isso. Mas no candomblé, na quimbanda, na umbanda, muitos de espíritos de crianças se manifestam, principalmente no dia das crianças, que os médios recebem. Bem, gente, nós sabemos, e não é novidade alguma, que o espírito, já que ele não está sendo visto, ele faz o que ele quer. Ele aparenta o que ele quiser aparentar para nós. Dentro das casas de candomblé, umbanda, quimbanda, coisa e tal, os pais de santo, preto velho, né? Esses caboclos, por assim dizer, muitos deles não são nem caboclos, nunca foram preto velho na vida deles. Nunca foram Exu, nunca foram isso, nunca foram nada daquilo. Ok? São espíritos que vão para lá fazer o bem. E se fazem passar bem com aquele palavreado parecido com o de um preto velho, quer dizer, misifio, né? Vormicê, esse linguajar todo. Porque aquelas pessoas só acreditam se for atendido por um preto velho. Os espíritos fazem passar por isso para ajudar as pessoas. Se fazem passar por crianças para ajudar aqueles médios a ter seus primeiros contatos mediúnicos, para fazer que as pessoas acreditem que existe o que é uma vida espiritual. Então, gente, longe de ser espíritos infantis que incorporaram naqueles médios, isso não existe. Isso não existe, isso é uma fantasia. Então, como o espiritismo é uma coisa nova aqui no Brasil, muito mais nova que na França, você vê que não é muito, não, alguns anos só. Bem, enfim, tem esse misticismo de espíritos, etc., que já vem da Umbanda, Candomblé, com essa ideia de crianças, né? Se manifestando, então as pessoas veem. Os médios veem aquilo que eles querem ver, imaginam aquilo que querem imaginar.
Entenderam? Então, gente, está aqui um grande esclarecimento para vocês. E eu conversando com esse grupo na hora da saída sobre esse caso das crianças, houve o mesmo debate. Ah, porque eu já estou aqui, eu criei, eu fundei, desde o primeiro tijolo aqui, eu estava aqui nessa casa. Você também está chegando agora. Como é que não existe criança na espiritualidade? Quer me ensinar? Eu falei para a pessoa da mesma forma que eu falei para outra, não quero lhe ensinar nada. Longe disso. Só estou falando o que está escrito nos livros. Ah, tu vai me mostrar? Tá. Depois eu pego e mostro para você. Onde que está escrito que os espíritos, depois que desencarna, independente da idade, ele retoma sua vitalidade normal que tinha antes de nascer, antes de reencarnar. Ok? Então, gente, eu estou falando tudo isso para vocês terem, quem não tem conhecimento dessas coisas, adquirir um pouquinho mais de conhecimento para evitar cair nas armadilhas quando falam, ah, porque o doutor Bezerra de Menezes falou isso, porque o espírito de fulano de tal falou isso, Arcanjo Miguel, Arcanjo Pastel, bota o nome nisso. Porque nós, seres humanos, infelizmente, somos assim, sabe? Se eu falar para você vir com uma notícia maravilhosa, uma descoberta nova, uma descoberta fantástica, e falar para você que quem me contou a tal descoberta foi um pedreiro, foi um porteiro de um prédio, foi um gari, foi um ajudante de pedreiro, falar para você quem me falou isso, você vai pensar duas vezes, falar, ah, tá mentindo. Como é que um porteiro ou um pedreiro, sei lá o que, vai trazer uma informação dessa aí? Isso é mentira. Isso aí nem existe, isso não é mentira, é falso, coisa e tal. Agora, se eu botar o nome de alguém conhecido, se eu falar o nome de um cientista famoso, se eu falar o nome de alguma pessoa famosa, aí o peso é outro, né? Não, ó, quem falou foi fulano de tal. Pois é. E no meio espírita, usa o nome de Bezerra de Menezes, usa o nome de Madre Teresa de Calcutá, usa o nome dessas figuras, no meio espírita, Joana de Ângeles, né? Meimei, no meio espírita, então, André Luiz, né? Humberto de Campos, né? Bota o nome, um desse aí que falou, aí então é verdade. Aí é verdade. Então a gente, sabe, a gente não se preocupa com o conteúdo, a gente quer saber quem assina. Né? A psicografia, então, é fantástico. Aqui o nosso trabalho nós fazemos psicografia, quando tem, né, terça-feira, todas as terças, com exceção dessa terça que foi no Natal. Mas enfim, e eu não assino, quer dizer, eu não assino. Nosso trabalho é sem assinatura. É voltado para a informação. Não quero nem saber quem foi que mandou a informação, se foi Jesus, se foi, né, João Evangelista, se foi Pedro, se foi Paulo, se foi Marcos, se foi, né, Chico Xavier. Mas Chico Xavier nem vai falar mesmo, mas mesmo que fosse ele, não importa. O nosso trabalho aqui é voltado para a informação. Apenas isso. Se tiver algum espírito, já aconteceu algumas vezes de ter assinatura, sim. Passou. Foram raros, muito raros. Mas a gente praticamente, os espíritos que se manifestam por aqui, a gente já deixa esse alerta, sem assinatura. Faça a mensagem, se for o caso, informação, ajuda, auxílio, mas sem assinatura. E aqui nunca vai ter uma mensagem catastrófica, uma premonição de um acontecimento trágico. Não vai ter também. Não vai ter. Isso não vai ter porque o nosso trabalho não permite isso, porque já foi determinado pelo nosso trabalho que é feito aqui. Ok? Mas a maioria das pessoas só consideram a informação se essa informação estiver vindo de uma pessoa conhecida, que tem relevância, uma pessoa pública, uma pessoa famosa. E assim é que se engana os outros, alegando que certas coisas foi dito por fulano ou beltrano. Mas aqui não é o nosso caso. O nosso caso aqui é falar. Né? Eu não sei se eu tenho
aqui, porque eu faço sempre, nós fazemos aqui sempre dessa forma, sem assinatura. Essa aqui foi o término de uma última mensagem. Fique, agora, a paz de Deus, agora é sempre do amigo, olha bem como está aqui, apenas mais um. Não tem assinatura. Vocês entenderam? Tá, que importância é a informação. Se as pessoas que ouvem e tomam conhecimento não se importam, problema delas. Quem mandou essa mensagem pode ter sido Jesus, pode ter sido, né, João Evangelista, pode ter sido Francisco de Assis, pode ter sido a Maria Madalena, pode ter sido Meimei, pode ter sido Joana de Ângeles, pode ter sido uma porção de gente. Mas para a gente o que importa é a mensagem, é a informação. Mas, infelizmente, é por isso que tem muitos enganadores, porque tem gente querendo ser enganada, ok? Então, volto a reafirmar aqui para vocês, tomem muito cuidado em 2025, esse ano que vem agora, que se inicia. Se afastem das pessoas, né, que falam em nome de médiuns, de espíritos conhecidos, dos charlatões. O que eu quero dizer para vocês não é para odiarem, não é para julgarem, que quando eu falo se afastem, não deem valor às informações catastróficas, apocalípticas que eles pronunciam. O único propósito final deles é a vaidade que eles têm de quererem conquistar o maior número de inscritos, serem monetizados, ganhar dinheiro com isso, claro, evidente, nada de graça. E os espíritos que são mais malandros querem te desestabilizar, tirar teu sossego, tirar tua paz, porque assim, tirando a tua paz, tu vai ser mais um vibrando negativamente, prejudicando a você e prejudicando aos outros também. Aqueles que estão próximos de você, né? As pessoas que tu ama. Aí as coisas começam, né, a desandar. Então, muito otimismo. O mundo está passando por coisas que tem que passar. Qual o poder maior que existe? É do bem. Deus é do bem ou é do mal? Pois é. Se Deus é do bem e o maior poder é do bem, as coisas só acontecem se o poder maior permitir. E se o poder maior, que é do bem, permite, é porque é para o nosso bem. Podemos não compreender ainda por quê, né, das coisas acontecerem, mas um dia compreenderemos melhor. Mas saiba e tenha certeza que nada acontece com ninguém para o mal, certo? Nunca é para o mal, é sempre para o bem. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.